Candidato não garante a permanência de Felipe Luiz no Flamengo. Zico dá conselho a Gabigol. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã, tarde de terça-feira, recheado de informações. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, que não deixem de dar o like. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. A inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal, super gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Compartilhem o nosso conteúdo, tudo isso para vocês é 0800. Começar esse vídeo, falando sobre algo que eu falei no vídeo de ontem, mas no fim, falar no começo aí, o nosso querido Chapolin Rubro-Negro, está internado no CTI, ele teve um AVC, hoje ele vai passar por uma tomografia. Pedi para todos os torcedores aí rubro-negros orarem pela vida dele, não só os rubro-negros, os outros torcedores de outros clubes também. Vamos orar, é uma vida, é um ser humano, uma pessoa muito alegre, muito descontraída, que está sempre nos aeroportos aí, recebendo os novos jogadores do Flamengo. Foi conhecido na arquibancada com aquela placa, hoje tem gol de Gabigol. Então, Fernando Souza da Fonseca, mais conhecido como Chapolin, está internado, e vamos orar por ele aí. Valeu, galera? Então, vamos aqui para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Eu vou trazer para vocês 5 desafios que Felipe Luiz terá nessa primeira data FIFA, meus queridos. Olha só, planejamento para o final e a semifinal. Em sua apresentação, Felipe Luiz, quando perguntado se priorizaria a Copa do Brasil em determinado momento, deixou claro que o planejamento é jogo a jogo, ou seja, ele não projeta o jogo de amanhã. Ele vai jogar contra o Fluminense no dia 17. Ele não está pensando no jogo contra o Corinthians no dia 20. Vai jogar contra o Corinthians no dia 20. Não está pensando no jogo contra o Juventude no dia 26. Jogou contra o Juventude, aí sim que ele vai pensar no Internacional no dia 30. Então, é jogo após jogo, é dia após dia, Bom, apesar de não ser adepto de poupar jogadores, Felipe Luiz não terá durante a data FIFA os brasileiros Gerson e Fabrício Bruno, o equatoriano Gonzalo Plata, o chileno Eric Pulgar e os uruguaios Guilherme Varela, Nicolas de la Cruz e Jorge de Arrascaeta. As seleções dos 3 países jogam no dia 15, incluindo um duelo entre o uruguaio e Equador. E Felipe Luiz precisará de muita segurança para utilizar 4 de seus titulares absolutos. Eu vou explicar por quê. Ele vai dar um treino aqui específico para os jogadores que não foram convocados. Tá? Vai implementar, como eu gosto de falar, a metodologia de trabalho dele. Esses jogadores não vão participar, não vão estar cientes. Tá? Vai ter o desgaste que eles vão ter da competição e da viagem, das eliminatórias da Copa do Mundo. Então eles chegarão aqui no Brasil, serão reavaliados pelo departamento médico. Felipe Luiz vai tentar passar alguma coisa para ele, aí sim vai decidir se vai entrar com eles como titular contra o Fluminense ou colocar no decorrer da partida. Então isso aí é um dos tópicos. 2. Recriar o Gabigol letal. Em suas entrevistas e escalações, Felipe Luiz deixou claro que conta com o Gabigol e disse que o time precisa dele e que os atletas gostam da sua presença, mas precisa transformá-lo novamente em um atleta letal, finalizador, matador, que conclui a jogada. Felipe Luiz vê o ex-companheiro agora, pupilo, em processo de recuperação de confiança, portanto, dificilmente não começará o Fla-Flu sem ele, com relação aos recém-contratados. E é aqui o segundo tópico, Felipe Luiz deu sequência à opção de Tite por Alexandre, e se deu bem. O lateral decidiu a vitória por 1-0 sobre o Corinthians. Mas e Alcaraz, Plata e Michael? Fica a pergunta. Felipe Luiz deu poucos minutos a Alcaraz nos 2 primeiros jogos, mas o argentino teve excelente jogo contra o Bahia. Apareceu bem com passe de primeira e gol de pênalti que teve a oportunidade de bater após gentileza de Gerson. A missão de Felipe Luiz é saber como dar minutos à contratação mais cara da história do Flamengo. No segundo tempo,
Além do gol, o ex-Juventus mostrou dinamismo e colocou uma bola no travessão com o pé esquerdo, que não é o forte dele. E que bolaço, né? Se não bate na mão do goleiro do Bahia ali, aquela bola tinha entrado. Ele ainda resvalou nela. Recuperação de Michael na coxa, né? Michael já foi bastante útil contra o Bahia, sofrendo pênalti e com muita intensidade pela esquerda. Titular, nos últimos 4 jogos de Tite, Plata perdeu a vaga para Gabigol. Com um esquema diferente do antecessor, Felipe Luiz tem a missão de acomodar o melhor driblador equatoriano. Cara, dribla muito, muito mesmo. Um cara que vai despontar no Flamengo, mas precisa-se de oportunidade, precisa-se de fazer movimentações. E que movimentações são essas que Felipe Luiz vai fazer? Quarto desafio do Felipe Luiz: manter a motivação inicial. Exceções aos trabalhos iniciados em temporada, a maioria das gestões que chegou durante a temporada teve resposta positiva. Lembrando Jorge Jesus em 2019, Rogério Ceni em 2020 e lembrando também Dorival Júnior em 2022 com os títulos do campeonato da Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, né? Então, vamos lá. Felipe Luiz tem o desafio de manter o trabalho sólido e administrar eventuais michoxos, que é aquele, né, que receberá do elenco que estará insatisfeito com as mudanças. Ciente de que incomodará atletas com opções e conhecedor do vestiário, Felipe Luiz tem o desafio de ser um bom gestor no campo das relações. No tempo de atleta, apesar de contestador e líder, sempre foi visto como ascendência positiva junto ao grupo, que ele tenha o controle total do vestiário, que isso é muito importante para um técnico. 5. Acomodar os selecionáveis. Foi o que eu falei lá no início. Determinado a não poupar atletas, Felipe Luiz não terá pelo menos 4 de seus titulares durante esses 8 dias após as folgas em domingo, segunda, terça, no caso hoje, e o time volta a treinar amanhã. Tão logo que assumiu o time profissional, Felipe Luiz tem o desafio de trabalhar um sistema que acomode os selecionáveis sem estranhamento no retorno. Aquilo que eu citei lá. O treinador precisará se comunicar de alguma forma com o grupo de convocados para manter o padrão, caso queira começar com eles no Fla-Flu. É aquilo que eu falei. Vai ter que manter um contato diário com eles. Estamos fazendo isso aqui. Para poder já botar na mente deles, quando eles chegarem, sentar com eles, conversar, mostrar o que foi feito, para que eles não destoem dos demais jogadores que ficaram aqui treinando, né? Então, mudando aqui de assunto, Zico dá conselho a Gabigol. Galinho deu conselho ao Gabigol após demissão de Tite. Zico comentou sobre a situação de Gabigol, que teve apenas 4 titularidades em 2024 sob o comando de Tite, demitido na semana passada após a promoção de Felipe Luiz. Gabigol começou os 2 últimos jogos e o ídolo do rubro-negro destacou que o problema era especificamente com o Tite, ou seja, quem falou isso foi o Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, que o problema do Gabigol era exclusivamente com o Tite. Abre para que ele disse aqui: acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do Corinthians não seria problema nenhum. Eu mesmo já usei o uniforme de rivais, fecha aspas, disse Zico. Realmente, até do Vasco ele já usou na casa dele, na piscina lá, uma aposta que ele fez. Zico também afirmou que acredita que Gabigol vai receber mais oportunidades e a escolha de Felipe Luiz como novo técnico do Flamengo. O eterno camisa 10 da Gávea admitiu que conversou com o atacante e deu um pequeno conselho para o jogador: voltar a jogar bem e marcar gols para o Flamengo. Outra coisa que Zico falou com ele também, para ele não sair da área para ficar armando jogada, que é para ele se posicionar dentro da área, que ali é o local dele, ali ele é conhecedor daquele pedaço ali. Com o Tite, às vezes ele entrava substituindo o Jorginho de Arrascaeta, sem nexo com nenhum isso, né? Agora, falando aqui sobre Tite, Felipe Luiz, salário de Felipe Luiz no Flamengo é R$700 mil, meus queridos e minhas queridas. A boa notícia é que o Luiz Araújo tem previsão de volta aos gramados em novembro, meus queridos. Camisa 7 deve perder os próximos 5 jogos do Flamengo contra o Fluminense,
Corinthians, segunda partida de volta, Juventude, Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre. Luiz Araújo, né? Segundo o portal aqui, Flaweb, recebeu uma proposta do Catar de 2 milhões de reais de salário, né? E o Flamengo decidiu que vai permanecer com o atleta. Bom, de acordo com a informação do portal Flaweb, mas não tem aqui o nome do time, né? Aí eu fico assim meio receoso se a notícia é realmente verídica, se não é verídica, mas a informação é essa do portal Flaweb, que o Luiz Araújo recebeu uma proposta de 2 milhões de salário por mês, o Flamengo pretende permanecer com o jogador está muito feliz no Flamengo, né? Bom, Flamengo não muda de postura com o Gabigol, apesar da fala de Marcos Braz. Marcos Braz falou sobre renovação de Gabigol, eu vou trazer para vocês aqui, ó. O Flamengo não alterou a postura em relação a Gabigol após as declarações de Marcos Braz, dando sobrevida ao atacante e a possibilidade de uma renovação contratual nos 2 últimos meses de contrato do atacante no Mengão. Apesar de declarar que o atleta se beneficia da chegada de Filipe Luís para tentar permanecer, não se movimentou por uma permanência do jogador, ou seja, ele só falou, mas não fez nada e nem pode fazer. Abre aspas. Com Filipe Luís, você tem novos ares, um novo norte. A gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas, disse Marcos Braz em entrevista à queridíssima Raíssa Simplício. Na prática, porém, nada mudou. Internamente, entre Flamengo e Gabigol continua da mesma forma. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, em sua coluna no UOL, o repórter garante que não existe nenhuma movimentação nesse sentido. Vamos para o que disse aqui o jornalista Rodrigo Matos, abre aspas. Apesar da titularidade recente e da declaração de Marcos Braz, não houve alteração na situação de Gabigol em relação a uma possível renovação. Lembrando, a diretoria tinha proposto 1 ano de extensão com aumento. O jogador não aceitou. Essa proposta continua na mesa. Inclusive, segundo Gustavo Henrique dando choque, essa proposta está nas mãos de Gabigol, está na mão do seu representante. O Flamengo não alterou em nada. E outra coisa, com essa mudança de gestão que vai ocorrer agora no final do ano, né, o BAP falou aí sobre a permanência não garante a permanência de Filipe Luís como técnico do Flamengo, mas as pessoas entenderam de uma maneira, eu não estou defendendo o BAP não, tá, gente? Mas essa gestão sai agora, no final do ano, o certo era dar um contrato, né, para o Filipe Luís até dezembro, tá? Aí, ou então, para dar um contrato mais extenso, se reunir com todos os candidatos à presidência do Flamengo e colocar em pratos limpos. Olha, nós pretendemos fazer isso, isso, isso e isso. O que vocês acham? Né? Ou com relação ao Gabigol, ele está tendo oportunidade com o Filipe Luís. Pô, nós queremos estender o contrato dele por 2, 3 anos. O que vocês acham? Eu acho que o correto seria isso. Sentar e expor, porque eles saem agora no final do ano. Caso o Filipe Luís não renda aquilo que nós estamos com a expectativa, aí o que vai acontecer? Vai mandar Filipe Luís embora, vai pagar multa rescisória cara, contrata o Gabigol não rende, aí vai ter que tentar negociar Gabigol na temporada de 2025. Eu acho que ele colocou isso de uma maneira bem clara, bem específica, só que eu estava lendo ali alguns comentários e muitas pessoas não conseguiram fazer essa leitura e ter esse entendimento, né? Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de terça-feira, e eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!